Bia, como eu faço pra superar o fim de um relacionamento que eu já sei que foi abusivo? Ou às vezes eu tô ali capengando, querendo terminar, querendo sair, realmente não consigo. Como é que eu faço? Como é que eu faço pra lidar com isso? Eu tô com medo, eu tô insegura, eu tô com medo de ficar sozinha, eu tô desesperada. Me ajuda. Se você se identificou com esse vídeo, gostou da ideia desse vídeo, deixa o like aqui nesse vídeo para eu saber que você precisa de mais conteúdos desse tipo, porque quanto mais like vocês dão no vídeo, mais conteúdos desse tipo eu trago para vocês. E se inscreve aqui no canal, que tem muito conteúdo sobre relacionamentos abusivos, tem uma playlist aqui inclusive sobre narcisismo que você pode assistir depois, que vai te ajudar muito nesse teu processo. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e me segue lá no meu Instagram, @BiancaLauriOficial. E se por acaso você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, eu sou Bianca Lauri, eu sou psicoterapeuta sistêmica, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal feminino e eu já fui vítima de um relacionamento abusivo com um psicopata e sobrevivi a isso. Eu ajudo milhares de mulheres a se desenvolverem em mulheres de alto valor, extremamente autoconfiantes, seguras, maduras, bem femininas, para que elas nunca passem ou nunca mais repitam caso já passaram por um relacionamento abusivo. Por isso, novamente, se inscreve aqui no canal, me segue lá no meu Instagram, me manda tua pergunta também, fala que tu veio desse vídeo, para eu saber que você precisa de mais conteúdo sobre isso, para eu conseguir te ajudar melhor. Uma das principais coisas que eu recomendo que você faça no começo para você conseguir superar o fim de uma relação é você começar a se informar como funcionam as relações abusivas. Eu não gosto muito da ideia de você ficar muito tempo nesse processo, não é muito interessante também. Mas no começo, eu acredito ser muito fundamental e necessário. Aqui no meu canal, como eu já mencionei, tem uma playlist, eu vou deixar nos cards aqui em cima, uma playlist que eu falo sobre relações abusivas, sobre narcisistas, sobre psicopatas, como funciona a mente deles, como funciona essa dinâmica abusiva. Porque quando você entende como funciona essa dinâmica abusiva, você vira uma chave na tua cabeça. Você vira uma chave e tudo parece que fica um pouco mais leve no sentido dele. Nossa, então eu realmente não tava louca. Então eu realmente não estava exagerando. Eu realmente não tava viajando na maionese. Ele realmente estava fazendo tudo aquilo. Na verdade, era muito pior do que eu tava conseguindo enxergar. E você vai... As peças do quebra-cabeça, elas vão se juntando com tanta facilidade que você vai ficando impressionada. E no começo, pode te dar um choque de realidade muito grande, né? Eu lembro que quando eu passei por esse processo, porque eu já vivi um relacionamento com um psicopata, o primeiro impacto dessas informações pra mim foi muito chocante. E eu tive até uma crise de pânico no dia. Mas depois, tudo foi se encaixando com tanta tranquilidade, tanta leveza, que você vai vendo, cara, realmente essa pessoa não é quem eu achei que ela fosse. Você vai se instalando mais na realidade. Então você se informar das dinâmicas abusivas, de como funciona a mente daquela pessoa, entender as suas próprias dinâmicas internas. Então por que eu aceitei isso? Você vivenciou uma relação abusiva porque você aceitou essa posição. Então quando você começa a entender, a se informar sobre isso, você vai ganhando uma força interna para que você não recaia, para que você não volte para o ciclo de abuso. Porque como eu já expliquei em outros vídeos aqui sobre relacionamentos abusivos, uma das principais características dos narcisistas e psicopatas e manipuladores é justamente fazer esse vai e volta dentro do ciclo de abuso. Tem um vídeo meu específico aqui no canal que eu falo justamente sobre você se tornar amante depois que você termina um relacionamento abusivo. Então ele sempre vai tentar te colocar de volta no ciclo de abuso de um jeito ou de outro, trocando as posições das pecinhas do jogo dele. Então quando você já tem consciência do tipo de pessoa que ele é, do tipo de relação que vocês viviam, do tipo de dinâmica que acontecia, a chance de você voltar para aquilo diminui drasticamente. E é muito importante que você vá entendendo essas dinâmicas justamente para que você não volte para aquela dinâmica anterior na qual você já estava inserida e para que você não caia numa nova dinâmica. Senão você vai conhecer uma outra pessoa que também é um psicopata, também é um abusador, só que você não vai nem enxergar, porque você não cuidou de você não cuidou das suas feridas que te colocaram dentro daquela situação, você não passou a se informar para conseguir identificar com muita clareza quem é narcisista, quem é psicopata e quem não é, para você perceber onde é que você vai se enfiar, para você não repetir o seu padrão. Aqui no canal tem uma playlist exclusiva sobre isso, que é muito importante que você assista. Lá no meu Instagram tem uns destaques também sobre relações abusivas, sobre narcisismo, recomendo que tu assista. E veja lá os meus destaques também sobre a minha história, de quem sou eu, para você entender a minha história, o que eu vivenciei, para hoje estar aqui e para você ver como é possível, né? Como é possível uma pessoa que viveu um relacionamento abusivo durante muitos anos, hoje ser uma das maiores referências de terapeutas para mulheres e que ajudam mulheres nesse processo. Então, muitas vezes, você olhar para essa minha trajetória vai fazer com que você enxergue uma luz no fim do túnel. Foi o que eu fiz na minha trajetória, né? Então, eu me inspirava em mulheres que já tinham vivenciado aquilo, que já tinham passado por isso, e eu percebia, nossa, puxa vida, é possível sair
dessa situação é muito possível. Você ver esse tipo de coisa, ver esse tipo de pessoa, vai te ajudar a ganhar força interna para você começar a superar isso. Uma coisa muito importante, muito fundamental na superação desse trauma, porque é um grande trauma, é você aprender com os seus erros, né? Então você vai ter que aprender com os seus erros, assumir a sua parte da responsabilidade, não se culpar. Pode ser que tenha um momento ali que você se culpe muito, né, do tempo perdido, que você tenha raiva da pessoa, raiva de você. Você vai passar por uns processos. É um processo. Não existe um botão mágico no qual você vai apertar e você vai se livrar de toda a culpa, de todas as dores. Não, tu vai ter que passar por um processo, né? E no meio desse processo é muito importante que você tenha uma visão muito clara, uma intenção muito clara nesse processo. Eu preciso aprender com os meus erros. Eu vou chorar, eu vou sentir raiva, eu vou sofrer, eu vou passar por um luto, eu vou passar por esse processo de superação. Eu tenho que ter a intenção de aprender com os meus erros. Porque se você só quiser passar, quiser parar de sentir dor, você não vai superar. Você vai recalcar lá no fundo do teu inconsciente todas as feridas. E elas vão vir à tona cedo ou tarde. E vai fazer com que você fique repetindo o mesmo padrão de novo, de novo, de novo. Então é muito importante que você aprenda com seus erros. Por exemplo, um dos principais erros que uma pessoa que vivenciou um relacionamento abusivo comete é o erro de eu sou vazio, eu sou carente, eu deposito no outro toda a felicidade da minha vida. Então você tem que entender que você não pode nunca mais na sua vida cometer esse erro de depositar toda a razão da sua existência, toda a sua felicidade na mão de uma outra pessoa. Quando você faz esse movimento, você literalmente se tá pedindo pra estar numa relação abusiva. Porque essa outra pessoa, ela vai embora e acontece o quê? Você fica sem nada, você fica perdida. Outro erro muito comum é você aceitar aquilo que é inaceitável. Uma das coisas mais importantes que eu falo quando eu estou literalmente tratando uma pessoa, né, nos meus atendimentos individuais ou em grupos, principalmente uma pessoa que passou ou está passando por uma relação abusiva, é você só vai parar de passar por essa situação o dia que você der um basta. Depende de você. Você que vai ter que escolher dar um basta. Você que vai ter que escolher, eu não aceito, em hipótese alguma, passar por essa situação novamente. Quando a dor de passar por aquilo é maior do que a dor de mudar aquele padrão, aí você muda. Então você tem que realmente se lembrar da dor que você vivenciou. E parar de contar histórias na sua cabeça de que tudo vai mudar, de que tudo vai ser diferente, porque essa geralmente é a história que a gente conta, né? A gente vai se apegando a essas histórias mentais que vamos contando pra nós mesmos e vamos negando a realidade como ela é, como ela tá escancarada na nossa cara. Então tenha consciência disso. Não vai mudar. Não muda. Uma pessoa que está numa relação abusiva, aquela relação não muda. Isso é o completo oposto de uma relação saudável. Uma relação saudável não tem nada disso acontecendo. E não se torna saudável algo que começa sendo abusivo. Então não vai mudar. Você começa a criar essa consciência quando você começa a fazer a primeira coisa que eu falei, né? Você realmente se informar bastante pra você ir entendendo como funciona aquela dinâmica, pra você entender com muita clareza com a realidade dos fatos que aquela dinâmica nunca vai deixar de ser aquela dinâmica totalmente tóxica e abusiva. Se tá fazendo sentido o que eu tô falando até aqui, não esquece de deixar o like pra eu entender que você precisa de mais vídeos assim pra eu trazer mais esse tipo de conteúdo aqui no canal. O fator chave principal pra você conseguir superar todo esse trauma que aconteceu na sua vida é fundamental que você entenda que não dá pra você ficar buscando uma dica milagrosa. Para de tentar fugir do processo, tu vai ter que passar pelo processo. Se você ficar buscando a dica milagrosa, você vai recalcar no inconsciente, como eu já falei. Então, não tem uma dica milagrosa. Se você clicou nesse vídeo buscando a dica milagrosa, não tem. Eu tô te falando, buscar a dica milagrosa vai fazer com que a situação piore. Você vai ter que passar pelo processo. É que o processo, ele dói. O processo, ele é dolorido. O processo, ele vai exigir que você se permita sentir algum sentimento de raiva, de tristeza, de dor. Quando você escolhe passar por esse processo de maneira intencional, como eu já falei anteriormente, você se liberta muito mais rapidamente do que você imagina. Você tem que passar por um processo, você tem que fazer uma terapia, você precisa de uma ajuda profissional, você precisa começar a investir nesse teu processo. Quando eu digo investir, investir tempo e investir dinheiro nesse teu processo também. Então, canalizar a tua energia, o teu esforço, a tua dedicação, o teu dinheiro, os teus investimentos nesse processo de cura. Por exemplo, dentro da minha formação Deusa Rara, a gente trabalha muito isso. Já teve mentorias lá comigo específicas de superação de términos de relacionamentos abusivos. Como eu tenho bastante conhecimento dessa área, eu consigo trazer muita coisa aprofundada para quem é minha aluna do Deusa Rara. Então eu sugiro você clicar nos links que tem na descrição aqui embaixo desse vídeo e começar a investir em você. Eu tenho uma aula gratuita aqui, avançada, para você entender como se tornar uma mulher mais madura e feminina para nunca entrar em relações abusivas. Assiste essa aula aqui embaixo. Tem o meu livro também, o Manual da Mulher de Alto Valor. Mulheres de alto valor não vivem relações abusivas. Então você precisa entender como se tornar uma mulher de alto valor para que você não aceite mais essa posição. Você nunca mais caia
no papo, na lábia de uma pessoa abusadora. Tem aqui também o link pro formulário da formação Deusa Rara, porque é na formação Deusa Rara que você vai se lapidar de verdade, com bastante profundidade, para que você se torne essa mulher de altíssimo valor, uma verdadeira deusa rara, para que isso não seja mais um sofrimento na sua vida. Você precisa se cuidar, você precisa investir em você e fazer todo o processo que eu expliquei nesse vídeo. Aceite o processo, pare de buscar a dica milagrosa, que vai fazer muita diferença na sua vida. E você vai finalmente parar de sofrer e parar de sentir esse medo, essa angústia de que você não vai encontrar ninguém, de que você vai ficar sozinha, que agora tudo tá perdido, que não tem mais jeito. Tem jeito sim, e tem vida depois de um relacionamento abusivo, e eu te garanto que ela é maravilhosa. No final vai ficar sempre tudo bem. Confia no que eu tô te dizendo. Faz o que eu falei nesse vídeo que vai tudo dar certo. E segue lá no meu Instagram, @BiancaLauriOficial. Manda uma pergunta lá na caixinha. Se abre lá, abre teu coração lá pra conseguir te ajudar mais. E não esquece do like e se inscrever no canal. Que eu vejo você no próximo vídeo, minha deusa. Um beijo. Tchau.